cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus, o Senhor. É Jesus, o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei, é amor e verdade. Só nele encontrei essa paz que busquei. Só nele encontrei a felicidade. Cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus, o Senhor. É Jesus, o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei, é amor e verdade. Só nele encontrei essa paz que busquei. Só nele encontrei a felicidade.
Uma boa noite a todos vocês. É com alegria que estamos aqui reunidos nesta congregação para mais um culto, onde juntos queremos louvar e adorar o nosso Deus, que é grande no amor e na misericórdia, que se importa muito com cada um de nós, que fez tudo por nós e que continua em Cristo apontando promessas maravilhosas nesta vida e para a eternidade. Que bom que aqui você veio no culto então nesta noite. Culto que acontece aqui na congregação entre meio, é como atividade também de encerramento do primeiro congresso distrital de leigos do Distrito Alto Taquari. Hoje o dia é muito especial para a nossa congregação, também muito especial para o distrito, porque hoje aqui aconteceu o primeiro congresso oficial de leigos do Distrito Alto Taquari. E isso é maravilhoso. Eu quero neste momento saudar a todos os membros aqui da Congregação Evangélica Luterana Cristo de Lajeado, aqueles que estão presencialmente nessa casa de Deus e todos membros da congregação que se unem a nós pela internet, porque esse culto também é transmitido no homepage da congregação, pelo Face, e depois disponibilizado também no canal da congregação, no YouTube. Quero saudar a todos aqueles que nos visitam aqui, presencialmente. Quem é visitante, levanta a mão. Quem está nos visitando hoje não é membro da congregação. Segura a mão levantada um pouquinho para dar tempo deles contarem quantos visitantes nós temos hoje. Olha que presença maravilhosa de visitantes hoje, que estão aqui em decorrência justamente desse congresso que aqui acontece. Então, muito bem-vindos, sintam-se abraçados, então, neste momento. Quero destacar aqui a presença de algumas autoridades. Para isso, eu convido o presidente da nossa congregação para oportunizar também nesse momento a sua saudação, nesse momento, e oportunizar o uso da palavra aos representantes da diretoria nacional e também da 13LB. Boa noite a todos. Hoje estamos em meio a uma atividade, como o pastor falou, da realização de um congresso de leigos aqui na nossa congregação. Então é possível que vocês encontrem muitas pessoas, assim como eu aqui, com um crachá, só que agora ele estava escondido porque eu estava lá na porta e estava muito frio e eu fechei o casaco, né? E esse congresso, ele escolheu também a primeira diretoria que vai atuar agora pelo próximo período. Nós vamos oficialmente encerrar o congresso agora, logo após o culto, e o grupo ainda vai ter um momento de confraternização após o culto. E estavam presentes aqui mais de 60 pessoas no nosso congresso. Foi uma tarde maravilhosa, onde nós tivemos uma palestra fantástica, uma reflexão sobre vários temas relacionados à administração e à mordomia, né, e ao posicionamento cristão em relação a isso, e também em relação ao que a 13LB, ou seja, a Liga de Leigos Luteranos do Brasil, tem feito até agora, e de que maneira ela vem e nos abraça agora como uma liga existente também aqui dentro do nosso distrito. Inicialmente eu gostaria de convidar então Gustavo Becker da Silveira, que é o vice-presidente de administração da Igreja Luterana do Brasil, para que faça a sua fala. Por favor, Gustavo. Obrigado, Jairo. Obrigado, pastores. Uma boa noite a todos. Em nome da Diretoria Nacional, trazer um abraço, não só pela formação do distrito, mas também a congregação. E também trazer um abraço carinhoso. O pastor Ayrton me deixou com essa incumbência. Deixar um abraço carinhoso para a turma aqui, que ele teve tanto tempo junto com vocês também. Um agradecimento formal em nome da diretoria e desejar que Deus sempre abençoe e acompanhe cada caminho e cada passo dado de toda essa turma na condução do trabalho com os leigos da nossa igreja. Muito obrigado. E também convidar o senhor Joel Bielefeld, que é o representante da Liga de Leigos Luterano do Brasil, para a sua saudação. Obrigado, irmão Jairo, líder leigo. Uma grande alegria, né, estarmos aí prestigiando também esse momento aí tão especial,
que de certa forma também é uma honra para nós, né, em nome da diretoria nacional da 3LB, poder participar aí, né, desse momento importante da criação aí, neste primeiro congresso distrital, também da diretoria distrital dos leigos aqui, dos irmãos do distrito Alto Taquari. Desejamos ricas bênçãos de Deus, que Deus continue os capacitando e que sigam firmes aí nesse propósito, ao nosso Rei Jesus. Obrigado. Assim, agradecendo a presença de todos, desejo a todos um bom culto e devolvo a palavra ao pastor. Muito obrigado, presidente. Convido os pastores, colegas pastores que estão aí participando do culto também a se colocar em pé neste momento. Tenham bondade, os colegas. Isso, temos aí os pastores, né, o pastor Júlio, pastor emérito, né, também temos aí o pastor Jonas, né, pode levantar a mão, pastor Jonas, né, da paróquia de Teutônia, pastor Erno, então de Conventos, e também temos aí colega pastor de Arroio do Meio, né, Deus abençoe ricamente aí. Isso, o pastor Gustavo. E o pastor Egídio, obviamente, que está aqui, né, dando um colo maravilhoso para a neta, né? Que bênção, né, pastor Egídio? Ele vai estar também dirigindo a mensagem, então, do culto de hoje. Então, sintam-se todos saudados, abraçados. Né? Nós temos aí pessoas de diversos lugares aí do distrito também participando conosco. Lembro que na quarta-feira, agora próxima, 24 de junho, são 122 anos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, oficialmente. No culto de hoje também rendemos graças por essa história oficial. Então, 122 anos. Que Deus continue guardando e abençoando toda a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Temos muito a agradecer a Deus e que Deus continue nos usando como instrumentos na sua obra, conforme a sua vontade. Passo nesse momento, então, alguns avisos. Cultos aqui todos os sábados às 18, com transmissão. E todos os domingos de manhã, então, às 9 horas. E amanhã, domingo, às 14h30, também temos Estudo Bíblico Grupo Montanha. Na terça-feira, 19h30, Estudo Bíblico Grupo São Cristóvão, Grupo São Cristóvão 2, então, amanhã. Aliás, terça-feira. Quinta-feira, culto em Cruzeiro do Sul, às 20 horas. Sexta-feira, culto no bairro Olarias, às 19 horas. Aí no sábado próximo, instrução de confirmandos, primeiro ano, com o Juventude Mirim, e assim, segundo ano, também, das 9h30 às 11h30, começando então com a Juventude Mirim, conforme o costume, entre meio as instruções. E também no próximo sábado, às 15h30, Departamento de Servas. Atenção, servas, 15h30 no próximo sábado. E aí segue a programação, e após o próximo culto de sábado, sem ser hoje, no sábado que vem, também teremos juventude após o culto. Atenção, jovens, fica aí o incentivo e o convite, então, para todos, certo, Mari? Muito bem, esses são os avisos. Nós queremos iniciar o culto cantando Como Eu Amo o Teu Templo. Felizes os que andam no caminho do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em Ti.
Deus escuta quando oramos, ouve sempre o protetor. Do Senhor nós temos força, alegria, muito amor. Quão felizes os que andam no caminho do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus, sabemos pela palavra de Deus que, apesar de sermos filhos de Deus e vivermos certezas maravilhosas nesta vida e pela eternidade, infelizmente nós não deixamos de pecar, mesmo não querendo essa realidade. Mas infelizmente pecamos ora em pensamentos, palavras e atitudes. Merecemos por isso a justa ira e o abandono de Deus, aqui e pela eternidade. Mas Deus sempre no seu amor e graça em Cristo nos chama ao arrependimento e nos oferece o perdão. Por isso, amados no Senhor, de coração sincero nos acheguemos diante de Deus, o nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos conceda o perdão. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades, com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo temporal e eterno. Deploro de todo o meu coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Diante de Deus eu vos pergunto: é esta a vossa sincera confissão? Que vos arrependeis verdadeiramente de vossos pecados, que credes em Jesus Cristo e que tendes o sincero e firme propósito de corrigir a vossa vida pecaminosa pelo auxílio de Deus e Espírito Santo? Se é, afirmai-o dizendo sim. Sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus, e da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Neste momento, em preparação, também ao momento em que acontecerá a instalação da primeira diretoria de leigos do DISAT, nós queremos cantar em pé o hino dos leigos. Então, em pé, da forma como estamos, cantemos o hino dos leigos.
Leigos com Jesus marchai, desfraudai o seu perdão, sem demora proclamai o evangelho do perdão. Vossa voz sem medo erguei, para os homens convocar ao serviço deste rei, que nos veio aqui salvar. Leigos, vamos batalhar pela causa de Jesus, na congregação no lar, nosso lema seja a cruz. Leigos sempre fiéis andai nas pegadas do Senhor, vossa vida consagrai ao seu reino com fervor. Fé e amor fortalecei na palavra que vos traz, em Jesus o vosso Rei, vida, salvação e paz. Leigos, vamos batalhar pela causa de Jesus, na congregação no lar, nosso lema seja a cruz. Sempre unidos no dever, só a Deus com fé servir, onde Cristo vos puser e no seu temor seguir. Leigos, não será em vão, obra santa que fazeis, vosso eterno galardão, junto a Deus recebereis. Leigos, vamos batalhar pela causa de Jesus, na congregação no lar, nosso lema seja a cruz. Congregação, neste momento, pode se assentar. Eu convido, então, a primeira diretoria eleita de leigos do Distrito Alto Taquari para vir aqui na frente. Primeiramente, Cláudio da Silva Luz, então, como presidente. Vice-presidente, José Luiz Pereira. Tesoureiro, Jairo Luiz Herle. Vice-tesoureiro, Claudir Kuhn. Secretário, Valdecir Machado Rodrigues. Vice-secretário, Gilney Luiz Kriser. Pastor, conselheiro, então, dos leigos, esse que vos fala, Mário Hartmann. Vice-pastor conselheiro, pastor Marcelo Witt. Estimados irmãos, estimadas irmãs em Cristo, então vocês foram eleitos neste primeiro congresso distrital de leigos do Distrito Alto Taquari como membros da diretoria distrital dessa organização auxiliar. Assim sendo, vocês devem cooperar então com as congregações, os pastores, então a Liga de Leigos Luteranos então do Brasil, na obra da edificação do reino de Deus entre nós. É dever de vocês zelar para que nenhuma resolução dessa organização auxiliar contrarie o seu regimento e os estatutos e regimentos do distrito e da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Que tenham sempre o cuidado para que essa organização que dirigem atinja os seus objetivos, a saber, promover o estudo da palavra, a comunhão num ambiente sadio, colaborar com o Distrito e ELB na missão, na educação, no serviço social e em todas as demais áreas de ação conforme os dons e oportunidades que Deus concede a cada um. Então, como servos de Cristo e líderes, cuidem sempre para demonstrar em casa, na congregação, na sociedade e em todas as oportunidades a fé em Jesus Cristo, através de uma vida digna e exemplar. Agora, para que os participantes desse congresso e desse culto estejam certos de que vocês estão dispostos a servir de livre vontade, eu lhes pergunto na presença de Deus e do seu povo então aqui reunido: vocês aceitam as funções e as responsabilidades para as quais foram eleitos e querem desempenhar fielmente o trabalho conforme a capacidade que Deus dá? Se respondam dizendo sim com o auxílio de Deus. Sim com o auxílio de Deus. Tendo feito essa promessa, eu confio a cada um de vocês o desempenho dos cargos para os quais foram eleitos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E desejo a bênção do Senhor no exercício das suas funções. Então rogo a Deus que Ele os assista, guie, oriente, encoraje e aconselhe pelo seu Espírito Santo em tudo o que realizarem no trabalho do Senhor. E podem estar certos de que Deus, que é justo e compassivo, os recompensará nesta vida e na eternidade. Queremos falar com Deus em oração. Nos coloquemos em pé.
Ó Deus misericordioso, que és uma testemunha sempre presente de todas as nossas promessas, nós te suplicamos que, por amor de Jesus Cristo, envies o teu Espírito Santo a estes teus servos, para que possam desempenhar as suas funções com dedicação, firmeza, coragem e sabedoria. Concede-lhes uma vida de oração, de fé e de exemplo de boas obras, que as suas atividades contribuam para a edificação da tua igreja, para a concórdia entre os membros do distrito e desta organização auxiliar, que eles sejam uma bênção para os seus fiéis, a fim de que o teu nome seja louvado e santificado. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, Deus os chamou para o exercício, então, destas funções. Por isso, então, sigam fortes e firmes, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Então, que a paz de Deus os acompanhe hoje e sempre. Amém. Então, sigam com Jesus e nas certezas que Ele concede. E Deus continue guardando e abençoando o Distrito Alto Taquari e muito especialmente, então, agora esta diretoria de leigos do distrito. Primeira diretoria, eleita e instalada, então, no primeiro congresso oficial do Distrito Alto Taquari, Congresso de Leigos. Seguimos neste momento com o Salmo de número 91, responsivamente, um versículo oficiante e outra congregação. Seguimos a versão NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas, e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam no meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso nenhum desastre lhe acontecerá, e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo, aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o seu Salvador. Amém. Cantemos neste momento o próximo hino. Pode se assentar. Porque duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando força tu és contra as ondas lutar, seu amor a ti
bonança se faz, pois com ele seguro estará. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solte o cabo da nau, solte o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estará. Solte o Cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estará. Queremos falar com Deus em oração. Senhor Deus, amado Pai, temos muitos motivos para te rendermos graças. Te louvamos especialmente por Jesus, a partir do qual somos teus filhos nesta vida e pela eternidade. Te louvamos por podermos estar aqui, também diante do teu altar, onde tu vens ao nosso encontro com a tua santa palavra. Age em nós conforme bem lhe aprouver. Tu conheces a mente e o coração de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Podem se assentar, seguimos com as leituras indicadas. Vai lá. Pode ir lá. Uma boa noite a todos. O texto do Antigo Testamento está registrado em Jeremias, capítulo 20, versículos 7 a 13. Jeremias, capítulo 20, versículos 7 a 13. O título do texto, acrescentado pela SBB, se chama A Queixa de Jeremias. Ó Senhor Deus, tu me enganaste, e eu fiquei enganado. Tu és mais forte do que eu e me dominaste. Todos zombam de mim, caçoando o dia inteiro. Cada vez que falo, tenho de gritar e anunciar violência, destruição. Ó Senhor, eles me desprezam e zombam de mim o tempo todo, porque anuncio a tua mensagem. Mas quando penso, vou esquecer o Senhor e não falarei mais em seu nome, então a tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Estou cansado de guardá-la e não posso mais aguentar. Ouço as multidões cochichando, há terror por todos os lados, e dizem, acusem Jeremias, vamos denunciá-lo. Até os meus amigos íntimos esperam que eu tropece. Eles dizem, talvez ele caia numa armadilha, então nós o pegaremos e nos vingaremos. Mas tu, ó Senhor, estás comigo e és forte e poderoso. Os que me perseguem tropeçarão e nunca vencerão. Eles ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso. A desgraça deles não acabará e nunca será esquecida. Assim, ó Senhor Todo-Poderoso, com justiça tu nos pões à prova, pois sabes o que está na nossa mente e no nosso coração.
Deixa que eu veja a tua vingança contra os meus inimigos, pois coloquei a minha causa nas tuas mãos. Cantem ao Senhor Deus, louvem o Senhor, porque Ele livra os pobres do poder dos maus. Assim termina a leitura do Antigo Testamento. Leitura bíblica da epístola, registrada em Romanos, no capítulo 6, do versículo 12 a 23, onde assim está registrado: Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. O que é que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não. Pois vocês sabem muito bem que quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por Ele. Mas damos graças a Deus, porque vocês que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Falo com palavras bem simples, porque vocês ainda são fracos. No passado, vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade para servir o mal. Entreguem-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito, para servir uma vida dedicada a Deus. Quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que é direito. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas de que agora têm vergonha? Pois o resultado de tudo aquilo é a morte. Mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro
permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o poder curado. São mais doces do que o mel e o destilado dos favos. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. A leitura do Santo Evangelho para o culto de hoje encontramos em Mateus capítulo 10, do versículo 21 ao versículo de número 33, que neste momento leio. Jesus disse: muitos entregarão os seus próprios irmãos para serem mortos, e os pais entregarão os filhos. Os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. Quando vocês forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês não acabarão o seu trabalho em todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Nenhum aluno é mais importante do que o seu professor, e nenhum empregado é mais importante do que o seu patrão. Portanto, o aluno deve ficar satisfeito em ser como seu professor, e o empregado em ser como seu patrão. Se o chefe da família é chamado de Belzebu, então as pessoas dessa família serão xingadas de nomes piores ainda. Portanto, não tenham medo de ninguém. Tudo que está coberto vai ser descoberto, e tudo que está escondido será conhecido. O que estou dizendo a vocês na escuridão, repitam na luz do dia. E o que vocês ouviram em segredo, anunciem abertamente. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Por acaso não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas, porém nenhum deles cai no chão, se o Pai de vocês não deixar que isso aconteça? Quanto a vocês, até os fios dos seus cabelos estão todos contados. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. E se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também no dia do juízo afirmarei diante do meu Pai que está no céu que ela pertence a mim. Mas se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também no dia do juízo direi diante do meu Pai que está no céu que ela não pertence a mim. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Queremos neste momento confessarmos a nossa fé em conjunto nas palavras que são projetadas. Eu creio num Deus Criador. Criou o mundo e tudo que nele há. Eu creio em Jesus, o seu Filho, que a humanidade veio salvar. Eu creio no Espírito Santo, que é Deus com o Pai e Jesus, que convida o homem a crer e sua vida, dons e bens, a ele oferecer. Eu creio na Trindade divina, que sua obra fez, faz e sempre vai fazer. Eu creio na Bíblia, a palavra de Deus, que opera a fé em Cristo Jesus, que admoesta e consola, e ao caminho do céu nos conduz. Eu creio no santo batismo, que é a água unida à palavra de Deus, que confere o perdão dos pecados, dá a fé, e por isso nos torna filhos seus. O batismo é uma obra divina. Adulto e criança são inscritos lá no céu. Eu creio na Santa Ceia que Jesus instituiu. Pão e vinho, corpo e sangue, ele distribuiu. Disse aos crentes: comam, bebam, é para o perdão. Não é simbolismo, é realidade. A ceia santa é comunhão.
Creio também na salvação somente pela fé. Só Jesus me livra do pecado e inferno até. Obra não opera a fé, mas a fé produz ação. Creia em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Creio na ressurreição, no dia derradeiro, quando Jesus volta para julgar o mundo inteiro. Todos saberão seu destino eterno então. Não tenha medo, fé em Jesus, pois só Ele é salvação. Creia em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Amém. Congregação pode se assentar. Esse é o momento da escola dominical. As crianças vêm até a frente. Aquelas que têm a oferta fazem a oferta. Todas recebem a bênção de Deus e vão para a escola dominical. Isso, muito bem. Pode vir aqui assim pertinho. Agora vocês recebem então a bênção de Deus. Então vocês juntam as mãos, fecham os olhos, abaixam a cabeça e recebam a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Então agora vocês podem ir com o professor Bruno, então, para a escola dominical. E a congregação canta em preparação à mensagem o próximo hino. Ergue-se estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz. Na cruzade invicta, quem quer hoje entrar, e o Evangelho aos povos com fervor pregar. Ergue-se o estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz. Luta contra as trevas, luta contra o mal. Vamos à peleja santa divinal, dar combate ao erro e à superstição, proclamando aos homens Cristo a redenção. Ergue-se o estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz. Vinde ao bom combate, sem esmorecer, de valor eterno, glória vez de ter. A quem quer segui-lo, eis que diz Jesus, negue-se a si mesmo,
tome a sua cruz, ergue-se o estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz. Salvador, confio em teu grande amor, entro na batalha com vibrante ardor. Dá que em teu serviço saiba a cruz tomar, e teu santo nome hoje e sempre honrar. Ergue-se o estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a companhia do Santo Espírito nos acompanhem e nos guardem no meditar da palavra de Deus. Esta palavra que é preciosa para a vida de cada um de nós, que nos torna sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo possa agir livremente em nossa vida, em nosso coração, para recebermos aquilo que o Senhor nos tem a ensinar. Em nome de Jesus. Amém. A congregação pode se assentar. Saúdo as irmãs, os irmãos reunidos neste culto, de uma forma especial, os nossos leigos que tiveram o seu congresso neste dia. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 1, versículos 3 a 5, as seguintes palavras: sempre que penso em vocês, eu agradeço ao meu Deus, e todas as vezes que oro em favor de vocês, oro com alegria, por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho, desde o primeiro dia até hoje. Pois eu estou certo de que Deus começou este bom trabalho na vida de vocês e vai continuá-lo. Que Deus abençoe esta sua palavra em nossa vida, em nosso coração. Palavras escritas aos cristãos da cidade de Filipos, e essas palavras também, este texto é o lema, é a mensagem do congresso realizado neste dia. Quando acontecem grandes eventos esportivos, congressos, é muito comum que nós tenhamos a entrada de bandeiras, a entrada de estandartes. Hoje nós temos o estandarte dos leigos em nossa igreja. Este é o estandarte da Liga dos Leigos Luteranos do Brasil. Num evento esportivo, entra-se com a bandeira de cada país, como nas Olimpíadas, como nós temos agora na realização dos Jogos da Copa do Mundo de futebol. Então nós temos o estandarte como uma identidade, algo que te identifica. Nós temos a bandeira como uma identidade, algo que identifica. No hino nós cantamos há pouco: ergue-se o estandarte tremulando a luz, a coroa brilha circundando a cruz. Neste hino nós cantamos palavras não dirigidas a uma bandeira, a um estandarte de plástico, de pano, mas neste hino, nestas palavras,
E em toda a palavra revelada por Deus, nós temos a revelação da grande bandeira que nós cristãos carregamos em nossa vida, que é a bandeira da nossa fé, é a bandeira da nossa confissão em Jesus Cristo, o nosso Salvador. E essa bandeira, essa confissão de fé, ela nos identifica. Ela diz quem nós somos, em quem nós cremos, quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Salvador. Na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, ele demonstra também àqueles cristãos a quem eles pertencem. Ele demonstra isso por causa da bandeira que eles carregam na sua vida cristã, pois Paulo os saúda e diz: sempre que penso em vocês, eu agradeço ao meu Deus. Com essas palavras, Paulo identifica os cristãos de Filipos como pertencentes a Deus, este Deus que é revelado na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E é ali que nós temos então a nossa identidade cristã. É por isso que nós somos chamados de cristãos. É por isso que nós levamos o nome de Jesus na nossa vida. E toda a igreja carrega esse nome. Homens, mulheres, jovens e crianças. O apóstolo Paulo, ele tem um motivo muito especial para se dirigir dessa maneira aos cristãos da cidade de Filipos. Porque foi a congregação que mais ofertou, foi a congregação que mais contribuiu para que Paulo pudesse realizar o seu trabalho, o seu ministério. Durante 10 anos, a congregação de Filipos mandou ofertas para o apóstolo Paulo. E depois, quando ele esteve preso em Roma, de lá onde ele escreveu agora esta carta aos Filipenses, um leigo chamado Epafrodito, que foi hoje também citado no congresso, Epafrodito foi a Roma levar ofertas ao apóstolo Paulo para que ele tivesse um bem-estar. E depois Epafrodito voltou para Filipos e levou junto então a carta escrita aos Filipenses. Assim, esta congregação, ela ficou marcada como uma congregação que apoiou desde a sua fundação o trabalho missionário dentro da igreja cristã. E ela pôde assim ajudar a manter o maior missionário que a igreja já teve, o apóstolo Paulo, o grande homem de Deus. E o apóstolo Paulo, na sua história, ele fez 3 grandes viagens missionárias entre a Ásia e entre a Europa. E a primeira cidade que Paulo visitou na Europa foi a cidade de Filipos. E a primeira congregação, então, que ele fundou também, foi nesta cidade. E Paulo fundou a congregação de Filipos na sua segunda viagem missionária. Agora, então, ele escreve aos cristãos de Filipos, lá da cidade de Roma, lugar onde ele estava aguardando o seu julgamento e a sua posterior execução. E Paulo reconhece e elogia aqueles cristãos. Nós poderíamos dizer, como seria bom se nós tivéssemos esses elogios. Como seria bom se nós recebêssemos cartas em nossas congregações. E essas cartas dissessem para nós: muito obrigado pelo apoio que vocês dão para a divulgação do Evangelho. Muito obrigado pelo apoio que vocês dão para a pregação da palavra de Deus. Muito obrigado pelo apoio que vocês dão para que a palavra de Deus seja levada adiante, para que muitos possam conhecê-la, possam se arrepender dos seus pecados e possam receber o dom gratuito da salvação, pela graça de Deus, em Cristo Jesus.
Ora, que bom que nós podemos fazer parte dessa história e que bom que nós temos oportunidades de agir e trabalhar em nossas congregações em favor do Evangelho. Que bom que nós podemos fazer isso não como algo, um ideal nosso, mas como um serviço a Deus. Um serviço a Deus. E como muito bem foi dito hoje durante o congresso, de que todos nós, na realidade, nós somos mordomos diante de Deus. Foi muito bom ouvir do nosso palestrante, o vice-presidente Gustavo, que então disse que ele preferia a palavra mordomo do que a palavra líder. Porque mordomos somos todos. Todos nós que servimos na igreja do Senhor Jesus. Porque nós sabemos que Deus designou homens, Deus designou mulheres, Deus designou jovens, Deus designou crianças, preparou gente desde a tenra idade. E o apóstolo Paulo tem também mais um exemplo muito lindo, maravilhoso, que é Timóteo, que esteve com Paulo desde a sua tenra idade. E como Paulo pôde elogiar a mãe e a avó de Timóteo, porque elas ensinaram a ele a palavra de Deus. E depois o pastor Timóteo também se tornou um grande pastor na cidade de Éfeso, lugar onde a palavra de Deus também foi anunciada e foi pregada. Por isso todos os que vivem na igreja têm a oportunidade de servir ao Senhor da igreja. Nós que somos cristãos, que carregamos o nome de Cristo, todos nós temos a oportunidade, nós temos o privilégio, nós temos o dom de Deus, de acordo com aquilo que Deus concedeu e colocou nas nossas mãos, para levarmos adiante o Evangelho. O apóstolo Paulo o fez muitas vezes com sofrimento, com frio, com fome, com sede, com pouco dinheiro, mas ele nunca desistiu. Ele foi em frente durante toda a sua vida cristã para proclamar o Evangelho, porque essa tinha sido a ordem de Deus a partir do início da igreja em Jerusalém. Preguem a palavra de Deus em Jerusalém. Depois preguem também na Samaria, preguem na Galileia, preguem pela Judeia e vão até os confins da terra. Anunciem a palavra de Deus, anunciem que há perdão dos pecados em Cristo Jesus. Anunciem que há salvação para todos aqueles que creem. Nós sabemos que nem sempre esse trabalho é fácil. E Paulo, conforme dito, é um exemplo para nós. Mesmo nós em nossa vida, tantas vezes nós temos muito mais vontade de desistir do que de continuar. Isso infelizmente acontece. Acontece às vezes. É melhor parar do que ir em frente. Mas aí a palavra de Deus de novo nos motiva e nos diz: não desanime, creia somente, siga em frente. Não olhe para baixo, não olhe para o chão, olhe para cima. Olhe para onde vem a graça, o amor, a misericórdia do nosso Senhor Deus. No texto do Evangelho que nós ouvimos há pouco, do Evangelho de Mateus, Jesus dá explicações aos seus discípulos para o seu trabalho de irem e visitarem cidades e aldeias. E mais de uma vez, Jesus diz para os seus discípulos: não tenham medo. Não tenham medo. Sigam em frente. Vocês vão andar como ovelhas no meio dos lobos, mas não desistam. Não desistam, não desistam. Sigam em frente porque vale a pena. Porque vocês estão levando uma palavra preciosíssima. Vocês estão levando a palavra da salvação. Vocês estão levando a palavra que muda a vida de uma pessoa aqui na terra. E essa vida continua no céu por toda a eternidade. Pela ação do Espírito Santo na nossa vida, através dos meios da graça. E essa vontade Deus tem para cada um de nós. Deus continua com essa vontade, Deus continua com esse desejo. É por isso que nós nos reunimos em nome de Deus,
Nos reunimos em cultos, em congressos, em estudo bíblico, na escola dominical, na leitura bíblica, em todos os momentos que nós temos de ter contato com a palavra de Deus, ali Deus está nos fortalecendo. Deus vem e diz: não desanime, não pare, não tenha medo, siga em frente. Por mais forte que seja o vento contrário, por mais forte que seja a correnteza diante da canoa, não desista, siga em frente. Paulo continua então dizendo: eu oro por vocês, em favor de vocês, e eu oro com alegria. E essa alegria Paulo sentia no seu coração. Não uma alegria física, mas uma alegria lá dentro. Uma alegria na alma, pelo trabalho que ele fazia. E então ele diz: por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho, desde o primeiro dia até hoje. Que bacana, que bonito, que palavras lindas, que palavras que nos motivam, palavras que nos levam ânimo aqui para nós que estamos reunidos na congregação Cristo de Lajado. Essa congregação tão linda, tão abençoada, que tem tantos recursos, que é tão maravilhosa, tem tanta liderança, ou tantos mordomos e outros membros de outras congregações que estão aqui neste dia nos visitando. Que vocês também têm esses recursos, têm essas oportunidades, vocês têm essa força na mão que vem da palavra de Deus. Levem isso adiante. Levem adiante, porque a palavra do Senhor, ela não pode parar. Ela é dinâmica. Ela precisa continuar. Ela não é estática, ela não fica parada. Ela é dinâmica. O Espírito Santo é dínamos, é força, é energia, é seguir em frente. Por isso, querido irmão, querida irmã, finalizando a mensagem, tenha sempre alegria no seu coração em servir ao Senhor Jesus. Tenha essa alegria. Mesmo às vezes diante da adversidade, mas não perca o ânimo, não perca a fé, não perca a esperança. Deus tem propósitos para a vida de cada um de nós. E tem uma música muito bonita, uma música cristã, que diz assim: eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele, o meu coração. Deus tem muitos sonhos para nós. Vamos viver os sonhos de Deus. Vamos viver o que Deus coloca na nossa vida. E assim nós estaremos levando gente para Cristo. Não só para Cristo, levando gente para o céu, para a vida eterna. Amém. E a paz de Deus, que vai muito além da nossa simples compreensão humana, guarde corações e mentes em Cristo Jesus, desde hoje, para todos sempre. Amém. A congregação pode se assentar. Nós vamos para o momento das ofertas e cantamos o hino anunciado. Pelas bênçãos que te dá. Louva, teu Senhor, pelas bênçãos que te dá.
teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Queremos falar com Deus em oração, apenas lembrando, né, que a coleta especial do culto de hoje, então, será destinada ao trabalho dos leigos, então, do distrito. Queremos orar conforme segue na projeção, oficiante e congregação. Querido e gracioso Deus, é um privilégio estar na Tua presença para Te adorar, ouvir Tua palavra e sair daqui fortalecido na fé. Te rogamos que sempre nos permitas termos acesso à Tua verdade. Muitos, infelizmente, não podem usufruir de momentos como este, pois vivem em países onde aqueles que se afirmam cristãos são perseguidos e até mortos por causa de Jesus. Obrigado porque vivemos num país onde ainda há liberdade religiosa e ainda podemos confessar a nossa fé. Pedimos pelas autoridades do nosso país, os governantes, sejam eles da esfera nacional, estadual ou municipal. Dá-lhes sabedoria e que possam dirigir seus cargos com justiça, promovendo o bem-estar da população em geral. Pedimos pela Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que nesse dia 24 de junho completa os seus 122 anos. Que possamos, a exemplo de João Batista, o apóstolo Paulo, Pedro e todos os discípulos, levar Cristo para todos, com a vida, tempo, dons e bens. Pedimos-te pelos pastores e líderes, especialmente por todos os seus membros. Que o teu Evangelho possa alcançar os corações de cada um, transformando-nos em novas criaturas que vivam em paz e segurança. Especialmente te rogamos que nos protejas durante esta nova semana. Livra-nos de tudo aquilo que possa atrapalhar o nosso crescimento espiritual. Neste momento, te rogamos por todos os idosos, teus filhos. Tu sabes das lutas de cada um, no avançado da idade. Ora, fragilidades físicas ou problemas de saúde. Sabemos que no teu amor e graça tu os assistes e diriges sempre tudo pelo melhor. Que sintam a tua presença, o teu amor e o teu cuidado. Também te rogamos por todos os enfermos, teus filhos. Conceda a cura, sendo esta a tua vontade, ou a força para carregarem a cruz, ou o céu, quando tu os quiseres chamar desta vida para a eternidade. Olha para os enlutados, consola estes, os fortaleça, na certeza de que em Cristo haverá um reencontro, onde poderemos um dia viver aquilo que aqui não tivemos mais oportunidade ou não soubemos viver. Também neste momento nós te louvamos por todos os aniversariantes desses dias e te rogamos os continues guardando e abençoando, assim como tu fizeste até o presente momento. Nesse momento também, Senhor, te louvamos pelo primeiro congresso distrital de leigos aqui no Distrito Alto Taquari, que hoje aconteceu. Te louvamos por esse momento especial e te rogamos, abençoes a primeira diretoria eleita, abençoes o trabalho dos leigos em nosso distrito, que na ação de teu Santo Espírito nós possamos ter cada vez mais homens trabalhando como teus instrumentos, motivados no teu amor e graça, te servindo, com a vida, com o tempo, com os dons e os bens, para a tua honra e glória, a edificação de teu reino, para o bem de todos. Queremos também, nesse momento, colocar nas tuas mãos a cada um de nós que aqui está, também os nossos queridos, aqueles que amamos. Sabemos do teu amor, cuidado, bênção e direção sobre todos nós, e assim oramos, em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E semelhantemente também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, porque este cálice é o novo testamento no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. A paz do Senhor seja contigo hoje e para todos sempre. Amém. Neste momento, que Deus abençoe a todos os membros comungantes da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e que podem dizer sim às perguntas: estou arrependido dos meus pecados? Quero corrigir a vida pecaminosa pelo auxílio do Espírito Santo? Eu creio na presença real de Jesus no pão e no vinho mediante a palavra com seu corpo e sangue, trazendo a nós a certeza do perdão, da salvação, da vida eterna, o ânimo, a coragem, as forças e tudo o que precisamos. Sendo assim, Deus os abençoe nesse encontro com Jesus. A distribuição da Santa Ceia segue o costume da congregação. Participam primeiramente instrumentistas e apoiadores, depois a congregação em duas fileiras vindo pelo centro e retornando pelas laterais. Além do presidente da congregação, o senhor Jairo, também o pastor Egídio nos auxiliará na distribuição da ceia. Todos podem se sentar nesse momento. Tomai e comei. Este é o corpo de Jesus dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Jesus é a aliança entre você e eu. Hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para reviver e amar. Hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para reviver e amar. Jesus é a aliança entre
Hoje Ele te chama para reviver e amar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para reviver e amar. Cristo disse: vós sois a luz do mundo. Cristo disse: vós sois o sal da terra. A tua palavra é lâmpada e luz para os meus caminhos. A tua palavra é lâmpada e luz para os meus caminhos. Vou falar de Cristo ao mundo, proclamar seu nome na amplidão, pois eu sei, se eu sei, quem segura minha mão é Jesus o Redentor. Precisamos da paz, do amor de Cristo. Precisamos do pão que é eterno. Cruzeiros de Cristo somos, arautos da salvação. Cruzeiros de Cristo somos, arautos da salvação. Vou falar de Cristo ao mundo, proclamar seu nome na amplidão, pois eu sei, se eu sei, quem segura minha mão é Jesus o Redentor. Que este verdadeiro corpo e sangue de Jesus vos fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. O Senhor é contigo hoje e para todo sempre. Amém. Despedimos a todos neste momento com a bênção do Senhor. Convido o pastor Egídio para vir aqui comigo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Presidente, as palavras finais neste momento. Amém. Igualmente. Permanecem como estão. E assim, o encerramento oficial, então, do Congresso. As palavras, então, do líder leigo, então, do Distrito Alto Taquari. Assim como iniciamos este culto e anunciamos a realização do Congresso de Leigos aqui, que foi iniciado no início, que começou no início da tarde, nós agora encerramos oficialmente o Congresso de Leigos
e desejamos a todos um bom retorno às suas casas e agradecemos a Deus pelos momentos que tivemos. Vamos guardar no coração certamente e fazer crescer, né, essa fé, essa confraternização que hoje nós tivemos aqui, para que os nossos leigos aqui no distrito possam cada vez mais servir ao Senhor com alegria. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Então sigam todos com Jesus e sigam bem. Sintam-se todos cumprimentados e abraçados. Tá? Seguimos, né, agora com o momento então da janta dos congressistas e confraternização. Aí fiquem então à vontade.